Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe no seu evangelho hoje para a nossa vida. Não é o que a gente pode trazer de mudança, o que a gente pode mudar através dos ensinamentos de Jesus a seus discípulos. Ele ensinava eles para que a gente alcançasse, não é, esses ensinamentos, para que a gente possa cumprir os mandamentos conforme a vontade de Deus. É fácil, Maria? Não é fácil. Não é fácil viver a palavra de Deus, não é fácil viver o que Ele quer. Mas a gente pode mudar aos poucos um pouquinho, não é? Só em a gente mudar aos poucos, a gente querer essa mudança, já é muita coisa no coração de Deus. Então Jesus, Ele nos traz todos os dias. No seu evangelho, a igreja nos apresenta um pouquinho dessa mudança para a nossa vida e a gente vai ver agora. Então hoje o evangelho continua em Mateus, né? Mateus. Continuamos no capítulo 10 e hoje a gente dá continuidade ao versículo do 24, né? Ontem a gente viu do 16 ao 24 e agora a gente vai ver do 24 ao 33. 33 aqui. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu o dono da casa, quanto mais os que são da casa dele. Não tenha medo, não tenham medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daqueles que podem arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai, que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje o evangelho ele dá continuidade a ontem, né? Paramos no capítulo 24 e hoje a gente reiniciou do 24 ao 33. E Jesus vem naquele mesmo segmento de ontem, não é? Hoje o evangelho ele nos traz aqui Jesus mostrando o tamanho do amor que ele tem por nós, não é? O amor dele por nós é tão grande. Ele diz: eu estarei sempre com vocês. Eu conheço vocês, cada célula do seu corpo. Não é? Logo no começo a gente vê Jesus dizer, né, que o servo não é melhor do que o seu senhor, não é, do que o mestre. E ele quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que a gente precisa se igualar às pessoas. Não é? A gente não pode ser melhor do que o outro e nem o outro ser melhor do que nós. Por quê? Porque tem um cargo, porque é um líder, vamos se dizer assim, né? Trazendo para a nossa vida um patrão, porque é patrão, ele não pode ser melhor do que o empregado. O empregado, por ser empregado, ele não pode ser melhor do que o desempregado. Ou seja, a gente não pode ser melhor, não é, do que aquele que na nossa visão está mais abaixo de nós. Não, a gente tem que ser igual, porque para Deus
todos nós somos iguais. E aqui nesse evangelho, a gente vê ele demonstrar esse amor por nós quando ele diz que até os fios da nossa cabeça, os fios de cabelo da cabeça, eles são contados. Ele quer dizer, eu conheço cada célula de vocês. Os pardais, ele cita, né? Que os pardais, né? Eles comem, mas eles vivem. E a gente não sabe, a gente não vê o que é que os pardais comem, né? Mas eles vivem felizes, eles vivem voando. Então, Jesus quer dizer, será que vocês não são mais valiosos do que eles? Não é? O valor de vocês para mim é enorme. Vocês são valiosos para mim. Então eu conheço vocês. Vocês não precisam ter medo. Jesus diz, vocês não precisam ter medo daquele que vem prejudicar a tua carne, vamos se dizer assim. Você tem que ter medo daquilo que te leva para o inferno. Você tem que ter medo. A gente não tem que ter medo, Jesus quer dizer, a gente não tem que ter medo das pessoas aqui da terra. As pessoas que caluniam, as pessoas que fazem fofoca, as pessoas que fazem intriga, as pessoas que nos ameaçam muitas vezes, não é? Você não tem que ter medo dessas pessoas. Por quê? Porque eu estou com vocês. Vocês têm que ter medo daquilo que pode levar a sua alma para o inferno. Ou seja, vocês têm que ter medo dos pecados que vocês cometem. Jesus quer dizer isso. É isso que podem levar vocês para o inferno. Se preocupem mais com a sua alma do que com a sua carne. Porque eu conheço você. Eu conheço cada fio do seu cabelo. Ele só cai com a permissão do Pai. Né? Jesus quer dizer isso pra gente. Hoje ele vem nos trazer mais ainda, reforçar mais ainda que ele está conosco. Que nada vai nos acontecer fisicamente que alguém possa fazer contra a gente. Não. Agora, a gente tem que ter medo daquilo que pode nos levar para o inferno, aquilo que pode nos prejudicar na nossa salvação, na nossa entrada lá na morada que ele prepara para nós. Isso a gente deve ter medo e é uma coisa que a gente não tem. Por quê? Porque a gente não vive o oculto, né? A gente vive o que a gente vê, o que a gente pega. O oculto a gente não vê. Então a gente acha que a gente se defendendo aqui, né? A gente se defendendo aqui, a gente tá levando a maior. Mas não, por quê? Quando Jesus fala aqui da defesa, quando Jesus fala aqui, Jesus vem dizer, toda mentira tem perna curta. Se alguém te caluniou com alguma mentira, com alguma coisa, se alguém te fez uma fofoca, alguma coisa, e você tem plena consciência de que você não tem nada a ver com certa situação, a verdade ela vai vir à tona. Não adianta. Pode passar 100 anos, aquela verdade ela vai vir. Entendeu? Mas você precisa se proteger das coisas que você não vê, das coisas ocultas, não é? Daquilo que possa te ofender, daquilo que possa te levar para o inferno. Uma das coisas é o pecado. É aquilo que a gente escolhe, né? A gente escolhe viver da melhor forma possível que o mundo nos oferece. A gente não está nem aí que essa forma que a gente viva vá nos levar para o inferno. Eu conheço pessoas que já disseram assim, eu quero viver nessa vida porque eu sei que quando eu morrer eu não vou viver mais nada, né? Morreu, acabou, eu não vivo mais nada. As pessoas elas não entendem que do outro lado existe a vida eterna para elas conquistar aqui e ganhar lá, né? A vida eterna. Elas não querem saber. Elas querem viver aqui. E o viver aqui na terra, né? O viver aqui é as coisas boas que a vida oferece, né? Que o mundo oferece. E na maioria das vezes eu costumo dizer 80% das coisas oferecidas pelo mundo é um risco
para que a gente perca a nossa alma para o inferno. Cada dia tá pior. As coisas que nos oferecem, as coisas que vêm até nós para que a gente viva aqui na terra, é só coisas bagaceira para que a gente possa perder a nossa salvação. Não é? A tendência é só piorar. A tendência é só piorar. E se a gente não se proteger, se a gente não se armar, se a gente não entender ou encontrar esse mistério chamado a palavra de Deus antes, com certeza a gente vai se afundando cada dia mais. E Jesus não quer isso. Jesus diz: eu conheço vocês, eu conheço cada fio do seu cabelo, eu conheço cada célula, porque fui eu que fiz, fui eu que produzi, não é? Fui eu que fiz, então eu conheço vocês, não é? Eu não vou deixar que nada nessa vida prejudique vocês, mas tem um detalhe. E esse detalhe a gente vê aqui no final quando ele diz: quem não me renegar diante dos homens, né, eu não irei renegar diante de Deus, diante do Pai, ou seja, diante do julgamento final. Mas quem me renegar diante dos homens, eu o renegarei diante do Pai. O que significa isso? Isso significa claramente que quando eu aceito Jesus, eu mostro para as pessoas, eu falo de Jesus, eu mostro às pessoas com as minhas atitudes de que eu amo a Ele e que eu tenho temor a Ele e que eu o respeito e que eu estou passando a fazer a vontade dEle, Ele vai me honrar diante do Pai. Mas quando eu não faço isso, né, que a maioria das vezes a gente não faz. Quando a gente renega Jesus é quando a gente faz tudo o que o mundo nos oferece porque a gente não tem um pingo de temor de Deus, né? A gente não tem. Mas quando a gente tem um pouquinho de temor e a gente vai mudando, a gente não está renegando Ele. Então Ele também não vai renegar. Lá a gente vai ter uma defesa diante do Pai, do Todo-Poderoso. A gente vai ter uma defesa. Esse daí não. Essa daí, aonde chegou, mostrou que era minha. Mostrou que era minha. Né? Mesmo com as suas falhas, mas eu via ela levantar, eu via ela se arrepender, eu via ela fazer uma caminhada lá. E o outro, mas Senhor, eu também não fazia, eu também não vivia na igreja, eu também não vivia fazendo isso, eu não tinha um ministério de música, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. Você me renegou, porque você não fazia a minha vontade. Quando eu pedia para você deixar de roubar, quando eu pedia para você deixar de matar, quando eu pedia para você deixar de adulterar, quando eu pedia para você, né, amar o próximo, nada disso você fez. Você apenas foi uma capa, né? Você apenas pegou minha palavra, botou debaixo do braço, mas dentro do seu coração você nunca você deixou o seu eu, a sua vontade para fazer a minha. Você fez a do mundo. Então você me renegou. Eu renego Jesus quando eu faço a vontade do mundo e não faço a dele. Então, nós todos que estamos aqui, renegamos mais Jesus do que fazer a sua vontade. Então, hoje a gente vai levar para a nossa vida isso, refletir sobre isso, não é? Pedir, orar, pedir o Espírito Santo a força para sair dessa situação. Porque é uma situação humana que pode nos levar para o inferno. Não é? Então, quando Jesus diz assim, não tenha medo de quem ofende a sua carne. Ou seja, não tenha medo do vizinho que está falando da sua vida. Não tenha medo do vizinho que está lhe caluniando. Né? Não tenha medo de ninguém. Porque ninguém que é carne como você pode lhe fazer mal. Porque eu estou com você, eu lhe conheço. Então, a partir do momento que eu sei que você está falando a verdade, que eu sei que você está com a verdade no seu coração, eu não vou deixar que ninguém toque em você. Mas minha filha, acorde, é como se Jesus dissesse, minha filha, acorde enquanto há tempo. Não é? Cuide da sua alma,
Cuide da sua caminhada que vai lhe levar para a vida eterna e não se preocupe com a caminhada daqui da terra, não. Você tem uma vida eterna para conquistar e você só vai conquistar ela se você andar conforme a palavra de Deus diz. Então, se você não me renegar diante dos homens, quer dizer isso. Se você não me envergonhar, eu não quero me envergonhar de você, que você está andando nua. Eu não quero me envergonhar de você, que você está dançando na boquinha da garrafa, não é? Danças sensuais que traz ali uma visão ali sexual para as pessoas. Eu não quero isso porque eu vou me envergonhar de você. Então você, não é? Tá me renegando. Você me renega quando você não olha para o irmão com amor. Você me renega quando você rouba. Você me renega quando você adultera. Você me renega e assim sucessivamente diante de todos os mandamentos. Então, eu tirei uma conclusão hoje dessa leitura, que eu vivi mais renegando a Deus do que fazendo a vontade dele. E nós somos assim. Por mais que a gente entenda a palavra de Deus, a gente ainda peca, a gente ainda renega. E se eu não me consertar antes, ele vai me renegar diante do Pai. No dia do meu julgamento, eu vou ser renegada por Deus. Mas por que, Senhor? Eu preguei tanto a tua palavra, eu falei tanto do teu amor para as pessoas, né? Você me renegou, porque você só lia isso aqui, você não vivia, né? Então o renegar aqui quer dizer isso, quando eu rejeito a vontade de Deus na minha vida, eu estou renegando ele. É complicadíssimo para o ser humano viver uma coisa dessa. Só com a ajuda do Espírito Santo, meu amor. Se você não tiver ele como aliado, como amiguinho ali, ó, você não consegue. Eu também não consigo, porque o mundo, ele tá aí para fazer com que a gente renegue a Deus. Porque o mundo, ele é de Satanás. É Satanás que toma conta. Os conselhos que o mundo dá é obra de Satanás. Então, todas as vezes que eu escolho o mundo, todas as vezes que eu escolho viver o mundo e não fazer a vontade de Deus, eu estou renegando a ele. Então, hoje eu vou levar para a vida isso, né? Eu vou tentar refletir quais são os pontos que eu ainda renego a Deus. Então, eu deixo essa lição de casa para a gente hoje. Amém? Um bom sábado para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.